Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! 10 de fevereiro de 2026, nessa terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, a igreja celebra a memória de Santa Escolástica, Virgem. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos a este nosso programa. Eu sempre digo que é um privilégio, né, minha gente, nós já pela manhã nós escutarmos a palavra de Deus, colocarmos a palavra em nosso coração, bênção de Deus para nós. Iniciemos este nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos do 22 ao 23, do 27 ao 30. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com os teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar, ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu, escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, que palavra bonita, né? Hoje a igreja nos entrega nessa liturgia desta terça-feira. É importante sempre lembrarmos, contextualizarmos, né? Os livros bíblicos que nós refletimos. Os livros Primeiro e Segundo Reis fazem parte, gente, da grande narrativa bíblica que acompanha a história de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o exílio. Esses livros não são apenas registros políticos, tá? De sucessões, de guerras, de alianças. São, sobretudo, uma leitura espiritual da história. Né? Mostram como a fidelidade ou também a infidelidade do povo e de seus reis, a aliança, impacta a vida concreta de toda a nação. Então, nesse horizonte, o reinado de Salomão aparece como um momento alto, né? A consolidação do reino, a paz relativa, né, a prosperidade, principalmente a edificação do templo de Jerusalém, foi ele quem construiu, né? Então, um sinal visível da presença de Deus no meio do povo. A perícope de 1 Reis 8, que é a que nós ouvimos no dia de hoje, nos coloca no coração desse acontecimento, a chamada dedicação do templo. Né? O que é dedicação do templo? Né? Nós católicos celebramos eventualmente a dedicação de alguma igreja, quando vai, inclusive só pode ser celebrada por um bispo, né? Quando vai um bispo e dedica aquela igreja, aquelas igrejas de paredes, né? Aquele templo, aquele santuário. Então, dedicação de santuário, de templo, significa consagração, ou seja, ritualmente ali é conferida uma bênção. É como que por aquela bênção nós disséssemos oficialmente: aqui agora é um lugar que pertence a Deus e que só poderá ser usado para as coisas de Deus. Tá? Então nós vemos aqui a oração de Salomão, e na oração de Salomão, que
que é feita na dedicação do templo de Jerusalém, o templo que ele construiu, ele interpreta o templo não como uma posse de Deus, olha que interessante, mas como um lugar de encontro, de escuta, de misericórdia, né? Interessante, o texto é um recorte da oração de Salomão, que foi feita diante do altar do Senhor, na presença de toda a assembleia. Olha só. Então ele começa com um ato de louvor. Quem é Deus? Né? Aí ele vai reconhecer Deus não cabe num santuário humano. Ele é infinito, ele é grandioso. Quem é Deus? Deus é aquele que é infinito, que é grandioso. Ele passa disso para uma súplica, né? O que o povo precisa de Deus, né? Então o ponto central é uma tensão muito fecunda para a fé. Deus escolhe habitar no meio do seu povo e se deixa encontrar, isso é muito bonito. Mas Deus é sempre maior do que qualquer casa, rito, estrutura. Assim, o templo ele é afirmado como sinal real da aliança, porém o templo nunca pode virar um amuleto religioso, né? A oração, gente, educa o coração. Deus ele não está preso a um lugar. Nós é que precisamos de um lugar, de um coração voltado para Ele, não é? Muito bem. Então, vamos acompanhar o texto parte a parte, né? Salomão se coloca diante do altar do Senhor, na presença de toda a assembleia, né? E ele levanta as mãos para o céu e começa a oração, né? Olha só, é uma postura litúrgica, intercessora. Ele está de pé diante do altar, com as mãos erguidas, está à frente do povo, mas não como dono do culto, como servo, um servo que reza. Bonito, né? Então, a primeira palavra da oração não é um pedido, é uma contemplação. Não há Deus semelhante. Olha só. Então, em seguida, ele define o modo como Deus se relaciona com Israel. Deus guarda a aliança, Deus é fiel, a fidelidade de Deus, mesmo quando o homem oscila, a fidelidade de Deus se mantém. Deus é fielmente bondoso. A misericórdia não é um improviso, é um traço estável no coração de Deus, né? E depois tem a questão da resposta humana, né? A resposta humana deve ser caminhar de todo o coração. Não se trata só de uma questão, uma prática externa, mas de inteireza interior. Gente, há uma ordem espiritual aqui que muda tudo. Adorar antes de pedir. Quando a oração começa reconhecendo quem é Deus, os nossos pedidos deixam de ser cobrança e se tornam confiança, né? Também é um exame simples e exigente. Eu caminho de todo o coração ou apenas por pedaços? Deus não pede perfeição teatral, gente. Ele pede verdade, né? Um coração que não negocia com os ídolos, que não divide o centro com aquilo que ocupa o lugar de Deus, o controle, o orgulho, o dinheiro, a imagem, o ressentimento, os afetos, né? Bonito isso. Quantas vezes nossa oração, gente, começa já como se fosse tratando Deus como se fosse um servente, né? Um garçom que deve me servir. Nós precisamos aprender a fazer mais orações, como Salomão começou fazendo oração de reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. A oração, não que Deus precisa ser exaltado, gente, a gente precisa entender isso, é que quando eu reconheço a grandeza de Deus, automaticamente a minha interioridade já se permite receber aquilo que eu não consigo por mim mesmo, mas que depende dele. Preste bem atenção no que o padre vai dizer. Muitas coisas na nossa vida não vão para frente porque nós mesmos espiritualmente bloqueamos. Nós rezamos, nós pedimos, nós apresentamos diante de Deus as nossas impossibilidades, mas no fundo, nós estamos falando e não cremos que Deus possa vir a executar aquilo na nossa vida. Falta de fé, falta de confiança. Às vezes a nossa expressão de pedido é simplesmente
para inglês ver, como diz o ditado, né? É simplesmente para nos confortar. Eu já rezei. Ou seja, não vai dar certo, mas aí não dando certo, a culpa não é minha, é de Deus. No fundo, a nossa inconsciência, gente, ela trata os acontecimentos dessa maneira. Comece a rezar a partir do louvor, a partir do reconhecimento dos grandes feitos que Deus fez. Nós conhecemos a Bíblia, quantas coisas Deus fez, portentosas, grandiosas. Comece as suas orações exaltando a grandeza de Deus, e o seu coração, a sua mente, né, tudo aquilo que você vai começar a se desprender de toda incredulidade, e você vai assimilando, né, na sua inconsciência, de que Deus é grande e que o seu problema, a sua dificuldade, o seu desafio da sua vida, para Deus não é nada, é fichinha. Nós bloqueamos a ação de Deus. Por que Salomão foi um rei próspero? Por que Salomão foi um rei suntuoso? Por que Salomão conseguiu fazer esse templo, né, prodigioso? Por que Salomão fez tantas coisas? É claro que aqui não estou dizendo as coisas, depois as dificuldades que vão surgir, né? Porque isso vem do pecado. Mas porque foi um rei que constantemente exaltava a Deus. Gente, o louvor, a gratidão nos alcança o céu, nos alcança os favores de Deus, nos alcança as bênçãos de Deus. Tiremos dos lábios a murmuração, o pesar, o lamento, a negatividade. Quantas vezes nós começamos os nossos dias com palavras incrédulas já pela manhã? Quantas vezes? Se nós formos olhar bem, é claro que o foco da nossa vida, não, isso é importantíssimo, não deve ser, né, a glória neste mundo, os bens, a matéria, as riquezas, mas essas coisas são importantes. E se nós olharmos bem, gente, as pessoas mais prósperas deste mundo são as pessoas que exaltam a beleza das coisas, né? São as pessoas que contemplam a beleza das coisas, contemplam os detalhes das coisas. São as pessoas que sorriem, são as pessoas que vibram. Nós precisamos entender isso, gente. Não é? Adorar antes de pedir. Não é? E aí, a frase de Salomão, né, o versículo 27, mas será verdade que Deus habita sobre a terra? Se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, quanto menos esta casa que eu construí. Olha o que Salomão está dizendo. Então esse versículo impede uma leitura mágica do templo. Salomão, ele afirma a transcendência divina com força. Nem o universo comporta Deus. Céus dos céus é uma forma hebraica de dizer mesmo o mais alto, mais sagrado que conseguimos imaginar ainda é pequeno diante de Deus. Então, ao mesmo tempo, isso não nega o templo, né? Purifica o sentido do templo. O templo não é a casa que aprisiona Deus, mas é sinal humilde de um povo que diz: nós queremos voltar o nosso rosto para ti, Senhor. Né? Então, esse versículo 27 cura duas tentações opostas. Primeira tentação, preste bem atenção, o reducionismo religioso. Achar que Deus cabe nas minhas fórmulas, no meu grupo, no meu jeito certo de rezar, na minha devoção, no que eu faço. Deus não cabe. Ele é maior do que os meus limites e também maior do que os meus medos. O primeiro erro é o reducionismo religioso. Nós corremos esse risco, gente. Né? Quantas devoções, quantas coisas, quantas promoções espirituais que elas são importantes? São, não estou aqui relativizando, viu? Até porque eu rezo junto com vocês, né? Logo, logo nós vamos entrar na quaresma e vamos rezar a campanha da quaresma ao vivo, às 6 da manhã, todos os dias, né? Eu sou um padre, um sacerdote voltado à oração, à espiritualidade, à devoção. Isso é importante, mas isso não
retém Deus nas minhas mãos. A gente tem que ter consciência disso. O outro perigo, né? A outra tentação, a desencarnação da fé. É o totalmente oposto. A primeira é o reducionismo religioso. Eu achar porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou fazer a Quaresma de São Miguel, que é no fim do ano, né? E eu apresentei as minhas intenções, e agora vai para frente. A hora que eu estiver no 40º dia lá, vai acontecer. Isso é reducionismo religioso. E agora a outra tentação é o totalmente oposto a isso, que é a desencarnação da fé. Achar que porque Deus é infinito, então o lugar, o tempo, os sacramentos, a igreja, né, os templos materiais, eles não importam. Importam sim, gente. Não para conter Deus, mas para nos converter, nos reunir, educar o nosso desejo, sustentar a nossa fidelidade. Então, na prática, Deus não é um objeto manipulável. Ele é presença viva. E eu não vou a Deus para controlá-lo, mas para ser conduzido. Quando eu vou numa igreja, né? Às vezes a gente vai numa igreja que não é uma igreja consagrada, né? Pelo rito de dedicação de igreja, que eu acabei de explicar para vocês agora há pouco, onde vai um bispo, unge as paredes da igreja, unge o altar, ou seja, religiosamente, cultualmente, aquela igreja foi consagrada, chancelada como pertencente somente ao culto, né? A gente vai em alguma igreja, às vezes, e ela não é consagrada. Quando que eu sei que quando uma igreja é consagrada ou não? Primeiro, quando nas paredes tem cruzes com velas. Quando tem velinha pendurada nas paredes é porque aquela igreja foi consagrada, né? Outro sinal de igreja consagrada é o altar, que o tampo do altar tem que ser de pedra, tem que estar, né, esculpido no tampo, na pedra, 5 cruzes, uma em cada ponta e uma no centro. Quando você vê esse sinal é porque o altar provavelmente foi consagrado. Então são sinais que indicam que a igreja foi consagrada. Quando eu entro lá, não é porque Deus está ali e somente ali. Deus está ali, claro, como está em todos os lugares. Mas quando eu vou a uma igreja, sobretudo a igreja que tem a capela do Santíssimo Sacramento, onde está o sacramento, ali está Deus de maneira material, que é o sacramento, né? Concreta, tocável. Então é um lugar diferente. Mas mesmo quando eu vou a alguma capelinha que não tenha o Santíssimo Sacramento, eu entrei num lugar que foi destinado ao contato com o transcendente. Então aquilo facilita o meu desligar-se, o meu desligar-se do externo, dos barulhos, para me conectar com o transcendente. Consegue entender? Muito bem. E aí depois Salomão ele vai mostrar que Deus ouve, né? Salomão ele pede atenção divina. Olha só que bonito, os vossos olhos noite e dia, né? Ele fala. Então, ele pede a atenção divina, mas não como se Deus fosse distraído, né? É uma linguagem humana para expressar um anseio, que a relação com Deus seja constante, não episódica. Gente, será que a nossa relação com Deus não tem sido episódica? Não é? Será que Deus não tem sido momentos na minha vida? Eu preciso ser mais constante na oração, na conversa com Deus, na prática da espiritualidade, né? Então, na tradição bíblica, o nome indica a realidade da presença e da autoridade de Deus. Não significa que Deus more fisicamente ali, mas que ali Deus se faz reconhecer, ali ele vincula o povo à aliança, né? E aí Salomão vai dizer, ouve esse povo, perdoa esse povo, né? O centro do culto que nós prestamos
não é performance, mas é reconciliação. O templo, ele é apresentado como um espaço onde o povo aprende a se voltar para Deus e a receber de Deus aquilo que não pode fabricar, que é o perdão, que é a salvação, né? Então, gente, a súplica de Salomão revela o que mais nós precisamos: um Deus que escuta e um Deus que perdoa, um Deus que fala, um Deus que ama, né? Quantas vezes a vida espiritual, a nossa vida espiritual se desgasta porque nós rezamos como quem cumpre um rito, mas no fundo não acreditamos em Deus realmente, não acreditamos que Deus realmente nos acolha. Então esse texto nos devolve a confiança. Deus não é inacessível, ele se deixa invocar, se deixa tocar. Gente, eu fico observando as assembleias litúrgicas, né? Esse fim de semana para mim foi surpreendente aqui na minha paróquia, porque as 4 missas estavam totalmente lotadas, né? Do jeito que foi esse fim de semana, eu nunca tinha visto. Foi surpreendente. E a gente fica observando um pouco, né? Pessoas sobretudo na hora das leituras, que é a parte depois da Eucaristia, a parte mais importante, a palavra de Deus proclamada, é o Deus que está falando. Tem tanta gente dispersa, olhando o celular, né, conversando, cutucando o outro, bem na hora da leitura, assim, sabe? A gente fica observando como que Deus passa, as pessoas despercebidamente não conseguem possuí-lo, não conseguem senti-lo, não conseguem ouvi-lo, né? Como nós estamos na questão da escuta de Deus, né? Na hora da homilia, gente que dorme, gente que viaja, gente que sai para atender celular, a gente vê de tudo. É uma questão pessoal, eu preciso me determinar, porque é uma questão de encontro meu com Deus. Os outros não têm nada a ver com isso, sou eu e Deus. Não é? Então, Salomão termina dizendo: escuta e perdoa o teu povo, né? Escuta e perdoa teu povo. Deus escuta. Deus escuta, nós estamos a escutá-lo também. Para nossa reflexão. Deus perdoa, nós queremos o perdão. Para nossa reflexão, né? Então, quando Salomão diz ouve e perdoa, ele reconhece que o povo vai falhar. É interessante, né? E que a história só continua porque Deus não desiste. E é bem verdade, gente. Por que ainda o mundo existe? Por que ainda nós estamos nessa existência? Por que ainda o Pai não enviou o seu Filho para a segunda vinda? Por que Jesus Cristo, que virá em glória no juízo final, ainda não veio? Porque esse mundo aparentemente é cada vez pior. É porque Deus não desiste. Tem gente que não está salva e que Deus quer que esteja. Não porque ele não salvou, mas porque a pessoa está a renunciar à salvação que ele oferece. Então ele vai esperar. Ele não desiste. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito, né? Muito bonito. A oração, ela é pessoal, mas ela é comunitária também, né? Por isso que Salomão ele fala assim, né? Ele menciona o vosso servo, mas ele menciona também o vosso povo Israel. Ele não fala só o vosso servo, ou seja, só eu, né? Isso é um pouco da prática espiritual protestante, né? O individualismo, o intimismo. E Deus ele vai dizer o vosso servo, mas o vosso povo Israel, que é o que pensa a igreja, né? Quando nós vamos a um culto litúrgico, qualquer dos sacramentos, nós estamos supondo a comunidade. É até por isso que não se pode celebrar sacramento sozinho, nem a missa, né? Quando a gente vê no missal romano, rito de missa sem o povo. No rito de missa sem o povo, o padre ali é suposto pela igreja, é suposta pela igreja a presença de pelo menos um ministro. É claro que eu já rezei missa sozinho, né? Como também já rezei com uma pessoa, com minha mãe, por exemplo, né? De segunda-feira, na minha folga, que eu não vou presidir missa, eu rezo sozinho, né? Isso não é
inválido, mas não é uma prática eclesial, costumeira. Por quê? Porque a fé primeiro é da igreja, é da assembleia, é da comunidade. A minha fé se une a esta e se configura a esta. Bonito isso. Então, lições que a palavra de hoje nos deixa, né? O tempo vai passando, vai delongando, nós precisamos encerrar o programa. Olha, primeira lição, comecemos hoje, a partir de hoje, a orar, né? Por meio da contemplação e da adoração. Não a orar por meio da petição, pedido, lamento, reclamação, não. Adoração, louvor, engrandecimento de Deus. Essa é a primeira lição de hoje. Segunda lição de hoje, levemos na consciência que Deus não cabe nas nossas medidas. Nós não prendemos Deus na prática religiosa que nós fazemos, gente. Tá? Por isso que sempre que eu vou propor uma campanha espiritual, até mesmo o cerco de Jericó, por exemplo, eu sempre falo para o povo, gente, todo mundo tem intenções aqui para rezar os 7 dias do cerco? Quem tem intenções? Aí todo mundo levanta a mão. Eu. Presta bem atenção. Pode ser que o que você tenha como intenção, primeira coisa, pode ser que não aconteça. Agora, porque Deus tem um projeto para tudo, e muitas vezes o projeto de Deus é diferente do nosso, porque nós somos imediatistas, porque nós somos impacientes, e Deus enxerga o todo, Ele sabe a hora certa para cada coisa. Outra coisa que eu falo, por exemplo, quando eu vou falar em campanhas assim, pode ser que o que você pediu não aconteça, nem agora, nem depois, nem nunca, porque Deus não vai permitir, porque não é a vontade dele para você ou para a pessoa por quem você está rezando. Você, muitas vezes, eu também, muitas vezes pedimos coisas que não são boas para nós. Mas Deus sabe, e Ele vai fazer de tudo para não nos dar. Toma consciência disso também. Então, eu sempre falo para as pessoas, qualquer ação ou intuição espiritual nossa tem que ser de entrega e não de dar ordens para Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou vou dar um exemplo, uma pessoa da minha família gravemente enferma. Eu não sei se aquela pessoa vai sobreviver ou não. O que costumeiramente nós fazemos? Senhor, cura tal pessoa, cura tal pessoa, cura tal pessoa. E se aquela doença ela for uma purificação para a santificação daquela pessoa, e aquela pessoa vai chegar no momento que ela vai estar pronta para o encontro com Deus? Nós não sabemos o mecanismo, gente. Na oração, entrega. Senhor, eu entrego tal pessoa, faça sua vontade, né? Poupe-a do sofrimento, olhe o sofrimento, tenha compaixão. Quando eu falo tenha compaixão, eu não estou dando a ordem para Deus curar. Vocês conseguem entender? Né? Vocês conseguem entender? Tem algum projeto? Senhor, consagro tal coisa. Consagro tal coisa. Vai abrindo caminho, vai mostrando coisas, vai mostrando sinais. Consagro tal coisa, Senhor. Vai dar certo, eu consagro, entrego nas tuas mãos. Gente, é fantástico quando nós aprendemos, nós amadurecemos, né? Nós aprendemos a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de amor, né? E não um relacionamento tirano com Deus. É muito bom. Sabe por quê? Porque nós vamos nos tornando mais permissivos com Deus. E as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Eu tenho percebido muito isso na minha vida ministerial. Quando vai consagrando, Senhor, vai tomando conta tal coisa, tal situação. Como que as coisas elas vão se desabrochando, se mostrando naturalmente. E vai aparecendo uma coisa aqui, vai aparecendo uma outra coisa aqui, e uma coisa que a gente nunca imaginava e nem sabia vai se mostrando, né? Porque a verdade, ela aparece, hora ou outra ela aparece, ela não fica escondida, não há nada de oculto que não venha a se tornar manifesto, diz o Senhor. Então, mas quando a gente vai entregando, Deus ele vai conduzindo, vai fazendo as coisas na hora certa, do jeito certo. E olha, gente, é fantástico criar essa espiritualidade de amor, de abraço com Deus, de confiança.
Pensemos um pouco nisso nessa terça-feira. Pensamos hoje a intercessão de Santa Escolástica. Força e coragem, minha gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, pela sua companhia neste momento de reflexão. Deus abençoe sua vida, sua história, sua família. Lembremos-nos sempre, gente, Deus está no comando de tudo. Até amanhã com o nosso programa Reflexão Diária.